Olá, eu sou o seminarista Jonas e nesta oportunidade estou apresentando o podcast Evangelizare e eu sou o seminarista que estou morando e servindo a Deus e ao seu povo na paróquia São Luís Gonzaga, em Sapiranga, onde ocorrem as gravações deste meio de evangelização que agora chega até você. E eu entrei no seminário em 2014 e brevemente me apresento. Estive pela etapa do seminário menor, propedêutico, discipulado, cursando filosofia, depois também na configuração, cursando a teologia. E agora estou na etapa de síntese, que é a parte final de preparação para a ordenação diaconal e presbiteral, para também servir na Diocese de Novo Hamburgo. Então, sou natural de São Leopoldo e hoje tenho a alegria de estar aqui e contigo poder conversar com o diácono William, que vem nos alegrar nesta noite com a sua presença. Boa noite, Jonas. Boa noite a você que nos acompanha. É uma grande alegria, agradeço desde já o convite. É uma grande alegria estar aqui e poder conversar um pouco com vocês, trocar um pouco de experiência sobre vocação, sobre alguns assuntos aí que vamos conversar ao longo dessa noite. Sim. Então, o que nos fez pedir e ter também a honra da sua presença no meio de nós foi justamente o seu processo vocacional, né? O senhor hoje é diácono e nosso interesse por lhe conhecer melhor é saber como foi esse chamado de Deus na sua vida, como que ele se desdobrou na sua história e também onde o senhor atua hoje, quais as perspectivas da ordenação, tanto do serviço diaconal quanto da preparação para a ordenação sacerdotal. Muito bem. Deixa eu então começar me apresentando, né? Eu sou o diácono William, trabalho em Parobé, sou natural de lá, na paróquia São João Batista. Foi ali nos grupos de oração, foi ali nos grupos de jovens que eu fui crescendo, fui, digamos, desenvolvendo a minha experiência pessoal com o amor de Jesus, ali que o Senhor me encontrou. Foi ali então que eu decidi dar essa resposta de amor a Ele. Eu já rezava desde muito adolescente com uma passagem de Jeremias 31:3, que depois virou o meu lema sacerdotal, né? Que vai ser a partir de agosto. Então, meu lema de sacerdócio, que é: amei-te com amor eterno e te atraí com misericórdia. Essa dimensão de Jesus que primeiro, assim como fez com Jeremias, o amor, se sacrificando, claro, por mim, nessa experiência que Deus foi ao meu encontro, me buscou e foi me atraindo, me resgatando, como diz Jeremias de fato, né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Então, foi essa primeira experiência, ainda como adolescente em Parobé, lá nos grupos de jovens, no grupo de oração, que eu fui experimentando com o Senhor que falava e inquietava o meu coração. E aí depois, então, ali com uns 15 anos, quando a gente é jovem, assim, começa a ir muito na igreja, sempre tem aquela tia que aparece assim e começa dizendo: vai ser padre, vai ser padre. E no meu caso, no primeiro momento foi uma negação, assim, né? Então, você que nos acompanha, você já negou a vocação, cuidado, né? Pode ser um sinal de vocação também. Porque nem todo mundo, alguns já sonham com isso, ou planejam isso desde cedo, mas outros Deus vai chamando, vai atraindo aos poucos. E eu dizia não, mas na verdade eu não sabia nem como os padres viviam. Então eu dizia não para algo que eu não conhecia, não fazia ideia do que era propriamente a vocação sacerdotal. Bom, então, foi rezando um pouco no meu quarto, ouvindo alguns testemunhos de um bispo, eu lembro do Marajó, que era ameaçado de morte, e mesmo assim ele não pregava, ele não parava de pregar o evangelho, e aquilo me impactou muito, porque eu olhava para aquele senhor de idade, ameaçado de morte, e ele não queria, ele era ousado. E também, ainda como adolescente, eu tinha medo de gastar minha vida em uma causa que não valesse a pena. Eu me imaginava assim, no final da vida, no leito do hospital, olhando para trás e falando: não valeu a pena, tive medo, fui inseguro, não tive coragem de responder a Deus. Então, me vinha um santo temor de gastar a vida em algo fútil, como tantas realidades que a sociedade hoje apresenta. E foi ali nessa realidade que Deus foi
conduzindo meu coração para, claro, através de algumas experiências com Jesus na Eucaristia, algumas experiências com a confissão, que eu experimentei e que eu pude sentir Deus que me enviava no futuro a também manifestar esse amor e essa misericórdia de Deus através da minha vocação que Ele estava chamando. Então, resumidamente um pouco, assim que o meu processo de vocação começou, aí eu entrei e comecei a fazer os recolhimentos no seminário menor, depois entrei no seminário menor Maria Auxiliadora em Dois Irmãos, e... Em que ano o senhor entrou no seminário menor? Eu entrei em 2013, ou seja, eu deixei o meu curso técnico de informática no meio, para preocupação dos meus pais, né, porque sempre tem um pouco aquela preocupação, vai deixar curso técnico, não vai concluir, vai fazer o quê, vai viver do quê, e então deixei o técnico no meio e fui acabar o ensino médio em 2013 no seminário menor. É uma preocupação, né, dos pais de vai entrar no seminário e se não der certo, vai fazer o que da vida? É um tempo que às vezes alguns têm a apreensão de perder, né? E bom, nós temos tantas experiências de pessoas que conseguiram usufruir muitos frutos do tempo de seminário. Mas eu achei interessante também, e claro, Deus chama cada um de um modo, né? E a partir da vocação de Jeremias, então, né, o senhor pode ter esse primeiro contato, chamado de Deus, ou espelhando-se na história dele. Mas também é interessante fazer ver que, a partir de outros sacerdotes que testemunharam o amor de Deus, né? Seja este bispo que o senhor cita, como estes encontros com os sacramentos, que também foram através de homens que já doavam sua vida, né? Então, muitas vezes é isso. A gente precisa conhecer e permitir-se ver naqueles instrumentos que estão ao nosso redor essa presença de Deus, né? E saber confiar, né? Então volta essas duas coisas, né? De justamente estar no seminário confiando de que Deus saberá cuidar e zelar da vida, mesmo que não se torne padre, né? Desculpa, mas eu pensava assim, como foi importante assim amizades naquele caso, né, sacerdotais assim, né, que foram inclusive desmistificando, porque a gente às vezes não tem tanto contato ou vai tendo aos poucos com a figura do padre. Então a importância daquele caso ter amizades sacerdotais que foram me revelando a grandeza do sacerdócio através dessa proximidade. E ali eu fui vendo que Deus me chamava para aquilo. Então essa amizade sacerdotal, ou mesmo conhecer diversas vocações, se for o caso, e ter, desmistificar, sei lá, a vida religiosa, ou mesmo ter boas referências de casais para quem tem vocação ao matrimônio, né? Precisa entender de fato o que a vocação é, para tu poder dizer se é a tua ou não. Como é que tu vai dizer que não é vocação sacerdotal se tu nunca teve uma experiência de conhecer o sacerdócio? Ou mesmo para alguém que diga, né, no nosso caso, não é um matrimônio. Nós precisamos ter clareza da beleza, da grandeza, de conhecer casais que vivam belamente o matrimônio. Então esse contato ajuda muito no discernimento vocacional. Que confirma, né, o contato com outras vocações. Confirma a nossa, né, e assim como o contato com vocações que correspondem ao nosso desejo também reafirmam aquilo que nós queremos. Então, de fato, isso é imprescindível, assim, e sobretudo para desmistificar, como o diácono falou, porque às vezes a gente cria uma percepção sobre o sacerdócio, por exemplo, né, que muitas vezes está dentro de um imaginário e acaba não conhecendo e não tocando aquela realidade que, apesar da sua grandeza, todo o mistério do sacerdócio, também Deus se usa de vasos de argila, né? Então, de homens assim, que são brincalhões, né? Próximos, enfim, também com as suas características humanas, apresentam o reino e a vida do próprio Deus no meio dos homens, né? Nesse quesito que a gente estava dizendo sobre o ingresso do seminário e a preocupação dos pais, como que o senhor percebeu essa reação dos seus pais para o seu ingresso no seminário? Eu acho que no primeiro momento foi um susto.
que eu preparava eles para no futuro eu ser missionário. Então eles tinham uma noção de que eu iria sair de casa no futuro. Mas foi mais imediato que eles imaginaram e que eles tinham planejado, sei lá. Então é natural, é digno e justo, né, como diz a liturgia, que os pais tenham uma preocupação com o futuro do filho. Seja essa preocupação de saúde, de casa, de bens, de formação profissional, tudo isso é muito justo. Meus pais, como vários outros pais, que são decentes, né, têm essa preocupação. Que seja bem resolvido na vida, em todas as dimensões. Mas, de fato, quando nós olhamos para a vida do sacerdócio, ele é bem resolvido no sentido de para uma vocação extraordinária. Humanamente, poderia até se dizer que, mas que grandes, entre aspas, né? O mundo olha para o sacerdote e diz que grande vantagem tem ser padre, né? E não é com esse olhar do mundo que se entende a vocação sacerdotal. Então, é um processo também para eles. Primeiro foi um susto, mas depois sonharam e sonham, né, com esse momento que está chegando, graças a Deus, da ordenação presbiteral. Sim, e na verdade, eu estava pensando aqui, né? A gente falou das outras vocações e apenas como imagem também, todas elas não trazem vantagem segundo a perspectiva do mundo, né? A vocação em si contradiz ou contrapõe-se um pouco a esta realidade do bem-estar em geral que se tem, né? Como ideia do que se deve alcançar, né? Ou todas essas honrarias particulares e pessoais, né? Elas vão na contramão, mas justamente em uma realização, que é isto que a vontade de Deus nos apresenta e nos conduz para uma realização pessoal também, mas, sobretudo, de encontrar-se com o verdadeiro amor, né? Que é o que Deus deseja para nós. E assim, uma outra curiosidade, né? Voltando, a gente vai indo e voltando nos assuntos, mas quantos jovens entraram com o senhor no seminário? O senhor lembra desse dado aí? Eu não lembro quantos entraram. Eu lembro que nós éramos em 23 no total de seminaristas, no seminário menor, e entramos no dia 10 de fevereiro de 2013. E aí, para nós foi um grande susto, só uma curiosidade, porque no dia 11 de manhã o Papa Bento anunciou. Então, para nós foi, meu Deus, né? Eu entrei no seminário, claro, a gente nunca tinha visto isso, né? Imagina. Então, entrei no seminário, agora o Papa está saindo, então como é que pode ser? Né? Então, mas foi... Chama lá para assumir o lugar dele. Meu Deus, né? Como é que vai ser? Como é que vai funcionar agora? Sim. Mas só um detalhe assim. Mas então o senhor viveu a transição do papado. Porque já estava no seminário. Antes de ser padre, digamos que do Papa Bento para o Papa Francisco, e agora, ano passado, do Papa, ainda como seminarista, do Papa Francisco para o Papa Leão. Então, 2 transições de papado. Sim, mas quando a gente está, certamente nessa idade, né, jovem, isso tem um impacto, assim, né? Como foi essa reação dentro do seminário? O senhor tem alguma recordação? Sim, eu lembro que primeiro a gente estava numa sala, numa reunião, e aí chegou um assistente, um seminarista mais velho, e disse, o Papa renunciou, e aí alguns até acharam que era mentira, de sites e tudo mais. Mas, enfim, eu lembro que nós nos colocamos muito em vigília, rezávamos muito pelo Papa que viesse a ser Papa, né? Que depois foi o Papa Francisco, e depois no nosso seminário, em 2013, teve a graça de ir ao Rio de Janeiro para a Jornada Mundial da Juventude. Então também foi uma graça, nesse primeiro ano de seminário, de conhecer o sucessor de Pedro. Então foi algo muito marcante, assim, né? Sim, e a Jornada Mundial da Juventude em 2013 que marcou o nosso país, assim, acho que da nossa geração, anteriores, todos tiveram algum relacionamento em relação a ela, né? Eu lembro que tinha também as preparações para a jornada, né, que aconteceram em âmbito diocesano. Eu era mais jovem, né, então só participei disso. Mas era incrível o contato de outros países, né, do Uruguai, da Argentina, que vieram ao nosso estado, né, como passagem para
para chegarem no Rio de Janeiro. E como foi para o senhor este contato? Sendo ainda jovem, estando no seminário, né, já, com toda a juventude do mundo inteiro, né? Olha, lá na minha adolescência, antes disso, imagina, eu vim de Parobé, né? Que tinha muitos jovens e tudo mais, mas imagina, era uma expressão pequena comparado a outras realidades. Então, primeiro que quando eu fui num encontro de jovens em Novo Hamburgo, que tinha 600 jovens, ali já me impactou muito, como jovem pré-adolescente, assim, né? Porque eu disse... eu lembro muito forte que eles cantavam aquela música do Valmir Alencar, Hoje Livre Sou. E para mim foi um impacto duplo, porque na minha cabeça, cheia de preconceito em relação à igreja era lugar de velho e era lugar que não se podia fazer nada. E aí ali, como nós costumamos dizer, caiu os buteados no bolso, porque ali eu vi uma igreja que era só cheia de jovens e era livre, uma liberdade que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, né? E que a vida fazia sentido sendo livre em Deus. Então, foi a minha primeira experiência. Depois, a JMJ com o Papa potencializou isso de um jeito incrível, porque era maravilhoso ver os 3.800.000 jovens que tinha lá reunidos com o Papa na vigília, em adoração, gente de todos os lugares do Brasil, do mundo, jovens adorando a Jesus, e aquela coisa de gastando a juventude para amar a Deus, e aquela verdadeira sensação de nós somos um exército de Cristo, né? Alguns até gritavam, esta é a juventude do Papa, o Papa Francisco, e de fato nós somos a juventude do Papa, claro, que é de Cristo e ama o Papa. Então foi um grande impacto, assim, sabe, de ver a igreja que é viva, que é vibrante, que é jovem, que tinha centenas de milhares de milhões de jovens que queriam se doar por Cristo pela igreja. Sim, eu imagino o impacto de surpreendente 600 pessoas para quase 4 milhões. Pois é, né? E nisso surge uma outra questão, eu acho que é muito bonita, assim, né? Reafirmar e perceber também do senhor já dito aí, né? Pessoas de muitos lugares e com idiomas diferentes, em culturas diferentes, todas elas que amam o mesmo Senhor, né? Que conhecem o Cristo, são apaixonadas por Ele e querem se doar por Ele. Então, acho que aqui a gente destaca uma outra questão, né? Que é essa unidade da igreja, a igreja como uma grande família, né? Que mesmo que nós, algum dia, visitemos outros países, em outro lugar do mundo, inclusive em que a gente não consiga entender o idioma, lá nós conseguiremos rezar juntos, né? Porque nós adoramos o mesmo Senhor, nós servimos a Deus, né? Então, acho que essa unidade da igreja, a riqueza da unidade da igreja, de poder viver e rezar e unir-se, como acontece também nos santuários em geral, né? De peregrinação mundial, é um destaque que a gente precisa enfatizar, né? E nesse sentido, ou em outro sentido, na verdade, como é que foi o processo do seu discernimento e também da vivência da vocação, né? No decorrer do tempo? Bom, sabe que é muito bonito, porque tem aquela música do Moisés, oferta, né? Quero ofertar minha vida, minha juventude por amor, pela igreja, pelos jovens, pelos homens. E é bonito porque chega um momento da vida que a gente diz, não quero mais ofertar a juventude. Eu já ofertei, né? Eu já dei as primícias da minha vida para Cristo e eu já ofertei a minha juventude. Eu quero continuar ofertando a vida, mas a juventude já foi. Então, é maravilhoso porque, e descrevendo um pouco, sobretudo o ano de 2013, que é o ano que eu estava no seminário menor, ali ter fixado bases muito sólidas que viriam depois a favorecer a minha vida inteira com Deus. Até hoje, algumas direções do então Monsenhor Lídio, algumas formações do Padre Alex, que era o reitor na época, algumas, enfim, formações, bases espirituais foram construídas para ofertar a minha juventude naquela época, hoje me fazem ofertar a vida por inteira no presente. Então,
Em 2013, eu estive no seminário menor, ofertando a juventude, ofertando a vida. Depois, em 2014, no seminário propedêutico Betânia. Depois fui para São Paulo, foi uma outra experiência também, com os Legionários de Cristo, fazendo curso de filosofia, o tempo do discipulado. Então, ver todo esse trajeto, claro, sempre em vista da ordenação. Ninguém começa um namoro para ficar namorando a vida inteira. Uma hora tem que acabar, né? Ninguém entra no seminário para ficar seminarista a vida inteira. Uma hora, graças a Deus, tem que acabar. Então, sempre em vista da parcela que Deus me confiaria no futuro, né? Do povo que Deus me faria pastor no futuro. Então, posso dizer que é maravilhoso, que vale a pena, né? Vale a vida ter ofertado a juventude e continuar ofertando a vida. Porque Deus me confia hoje almas para zelar e vai confiar ainda mais depois de padre. Sim, o diácono destacou aqui, já que o senhor citou, eu vou reafirmar, né? O reitor, da época do início do ingresso dele no seminário menor, do Padre Alex, ele também continuou depois, quando eu era seminarista menor, e ele nos fez ver, em determinado momento assim da formação, justamente essa realidade, né? Em que nós, quando entramos no seminário jovem, nós estamos ali com toda a disposição, com o ânimo redobrado para nos doar inteiramente a Deus. E nós o fazemos com todo empenho. Tanto assim que aqueles que, por discernimento ou decisão, saem do seminário, não podem mais pedir de volta a sua juventude, porque eles já a entregaram para Deus. Então é isso, não tenha medo de ofertar a Deus a sua juventude e a vida inteira, né? Porque a gente pode olhar para trás com muita gratidão por ter sido dignos, vamos dizer assim, de devolver a Deus aquilo que Ele nos deu, né? Ainda que de modo ínfimo, mas com muita alegria, né? Desculpa, mas a vocação é isso, né? É esse se lançar no som de Deus que nós entendemos que é melhor que nós. Nós entendemos que é maior do que nós pensaríamos para nós, para a nossa vida. Então, isso é maravilhoso. Então, você se entrega, você se lança para esse sonho de Deus, esse sonho de Deus que nos ama, e vale a pena essa vida com Deus. Ofertar a vida a Deus vale a pena, porque Deus vai nos fazendo felizes. Então, nós não queremos de volta. Eu dou um sim por completo, e não quero de volta a minha vida que eu já ofertei. Sim, então queremos já bendizer a Deus, né, por tantas ofertas entregues assim. E o senhor comentou que já se dispunha, pensava, talvez sonhava com este povo que Deus lhe confiaria, mesmo que não tivesse na época um rosto, pessoas conhecidas. O senhor se doava já por pessoas que talvez nem nasceram ainda, ou que não tinham nascido na época. Hoje, onde o senhor atua, então, né, o senhor comentou que continua, ou está na paróquia São João Batista, mas por onde o seminarista William passou fazendo pastoral? Quais as paróquias? Acho que seria bom a gente destacar aqui. Então, no propedêutico, em 2014, eu fiz pastoral na paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Guarani, com então o padre Rodrigo Bergolini. Depois, em São Paulo, os 2 anos que eu estive lá, eu fiz pastoral na paróquia Cristo Ressuscitado. Foi uma experiência em Buenos Aires muito legal, de uma experiência com o modo de ser igreja em São Paulo. Depois, eu fiz uma experiência missionária na comunidade de Louvor e Adoração Emanuel, e então morei alguns anos na sede da comunidade Emanuel, e durante um tempo em Campo Bom, na paróquia Santa Terezinha. Depois, então, no seminário de Viamão, eu fiz pastoral em 2021 com o padre Jacó, em Ivoti, na paróquia São Pedro Apóstolo. 2022 com o padre Rafael Staldi, na paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Sapiranga. 2023... Um branco. Em 2023 foi com o padre Lucas Pérez, da paróquia Imaculada Conceição, em Igrejinha. 2024, na paróquia Imaculada Conceição de Rolante, com o padre Everton.
25 e 26 na paróquia São João Batista, onde estou atualmente, servindo a Deus lá. Viva a Imaculada Conceição. Então, a Imaculada me escolheu. Isso. Nós veremos depois, logo mais, inclusive, que Aguarde as próximas cenas. é justamente isso, a Imaculada lhe escolheu. Mas é bonito ver isso, né? Como esta entrega de alguém tão jovem foi se materializando, vamos dizer assim, né? Se concretizando nesses passos, né? Em que o Senhor pôde, ainda que não plenamente, né? Não no sacerdócio em si, mas em preparação para ele, já tendo contato com o povo de Deus, né? Então, certamente, há muitas amizades, conhecidos e tanto desenvolvimento que o senhor pôde ter a partir das suas pastorais, né? Não sei se o senhor tem algum destaque sobre algum acontecimento, talvez pode deixar como pensamento para depois, né? Algo que durante esse processo foi assim desafiador e ao mesmo tempo lhe deu mais condições de servir, ou melhor, enfim, também talvez na comunidade Emanuel, alguma missão que tenha feito que foi assim impactante, vamos dizer, né? E que também trouxe algum fruto para o senhor. Então, na comunidade eu vi algumas coisas que andando na paróquia, nos finais de semana que a gente faz pastoral, eles têm algumas realidades um pouco mais, sobretudo para seminarista que está começando, é mais padrão, né? Acompanhar grupo de jovens, onda, CLJ, coroinha. Sim. E aos poucos isso vai se desenvolvendo em outras pastorais e tudo mais. Na comunidade, o tempo que eu tive lá, eu tive uma graça de poder semanalmente no presídio, que não se chama assim, né? Mas se traduzindo seria o presídio de menores. Então ali foi uma experiência muito extraordinária. De toda quarta-feira de noite estar lá com esses rapazes que estão em detenção, são jovens, né, infratores, e ali eu lembro de uma vez um que me olhou e disse assim: eu já matei 8, Deus me ama mesmo assim? Então, o mesmo se adaptar, porque a gente veio de uma realidade seminária, um pouco mais formal, um pouco mais, uma linguagem um pouco mais teológica, filosófica e tudo mais, então traduzir tudo aquilo, o mesmo do Evangelho, porque às vezes até a própria Bíblia para eles, para alguns é difícil de entender, alguns até por questões de complicações com droga e tudo mais, até cognitiva, então traduzir a experiência com Deus, que é tão profunda, mas traduzir para a simplicidade que se aproxima de diversas realidades, inclusive de realidades que para o mundo são perdição completa, né? Então, para mim foi algo muito marcante, assim, em todos os sentidos, assim, dessa manifestação desse amor de Deus que vai ao encontro dos casos mais improváveis. Sim, é que há uma confirmação de que Deus não se esquece de nós, né? E Deus permanece conosco, acima de todas as coisas, né? Ele nos espera e nos busca, né? Ele corre de algum modo atrás de nós para que a gente possa corresponder. Isso é muito bonito mesmo de ver e saber que também nós, o diácono falou destes detentos e, enfim, como Deus também olhou para nós e como Deus veio até nós. Ele veio, como diz São Paulo, né? Por uma pessoa boa, ninguém haverá de morrer. Por uma pessoa justa, ninguém haverá de morrer. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Mas Deus nos amou quando éramos ainda pecadores. Então, nós também fomos resgatados do fundo do poço. E nós, cada um de um modo, sabe como Deus alcançou. Né? É, exato. Sabe do lugar do seu presídio que Deus foi ao meu encontro e me resgatou. Isso é extraordinário, né? É esta experiência que poder anunciar o Cristo em uma circunstância dessa nos faz ver também, né, o quanto nós somos miseráveis, limitados. E porque, na verdade, por vezes, a prisão que nós nos colocamos, ou mesmo o pecado, é pior do que a detenção num presídio. Exterior, né? Ali é uma detenção física. Mas se tiver intimidade com Deus, está livre na graça. Sim. Eu posso ser... É aquilo um pouco a dimensão que as carmelitas vivem, né? Elas estão livres dentro do Carmelo, ainda que enjauladas. Aparentemente enjauladas. Aparentemente atrás das grades. Os presos que necessitam do mundo estão por aí, estão do lado de fora. Então, a pior das detenções, que é o pecado, né? E Deus nos resgata dela. E não nos cansa de resgatar. Então é esse amor de Deus, né, que de fato vibra
quando acolhe-nos como o Pai misericordioso, vem ao nosso encontro uma e outra vez para repetidamente nos dar, nos manifestar a sua graça. E com isso também, falando em graça, nós queremos saber do Senhor como é viver a graça da ordenação diaconal e como que o seu ministério diaconal já pôde também ser feliz, fecundo. Então, faz pouco tempo que começou, né, 12 de abril. Eu acho que foi um grande presente de Deus e da igreja, primeiro que ele começasse no domingo da Divina Misericórdia. Não foi uma sugestão nossa, foi nem minha, nem do diácono João, nem do diácono Ramon, que foram nós três ordenados juntos, mas foi do próprio bispo, né, e do padre Miguel, que é o reitor. Então, ter sido ordenado no domingo da Divina Misericórdia, acho que foi um grande norte para o nosso ministério diaconal. Nós somos homens da misericórdia. E o Dom João fazia uma homilia naquele dia muito especial, assim, né? Nós somos o rosto visível, devemos ser, como diáconos configurados a Cristo servo, esse rosto visível da misericórdia de Deus. Então, providencialmente, para o Parobé, tem muita gente que eu já acompanhava. Então, uma das características da vida diaconal é cuidar dos órfãos, dos necessitados, dos pobres. Então, poder dedicar-se, como já era antes, mas continuar se dedicando a Caritas, foi um grande presente de Deus. E ali veio o Cristo serve, que, né, ajuda nas necessidades dos pequenos. E também, claro, a vida toda sacramental que envolve o ministério diaconal, e sobre tudo isso, claro. Mas já fiz 12 casamentos, né? Glória a Deus! E tem sido uma grande bênção poder, né, trazer a vida da graça para tanta gente, né? Além desses 12, então, matrimônios que o senhor já assistiu, o senhor também já fez batizado? Não, por incrível que pareça, ainda não, porque em Parobé tem muitas celebrações da palavra. Então, às vezes, no horário dos batizados, cai outro diácono para fazer o batizado e eu para fazer a celebração da palavra. Então, ainda aguarde os próximos episódios do Evangelizar e talvez já vai ter vários batizados. Sim, enquanto padre, o senhor poderá voltar para nos contar sobre Das centenas. tanto os batizados quanto a experiência da vocação sacerdotal, já no próximo capítulo deste nosso podcast. Lá eu vou voltar, eu prometo, sem tosse, e aí vai estar... Glória a Deus. Isto. Nesse sentido, o senhor também comentou em acompanhar, né, seja a Caritas e também o povo, né? O senhor tem já experiência também com atendimento ao público, ainda não confissão, né? Mas assim, de conselhos. Sim, sim. Em Parobé, há uma organização assim, sobretudo de alguns dias a gente sai para dar bastante bênçãos em casas. Então nós gastamos o dia, mais de um dia na semana, enfim, depende um pouco de cada semana, para dar bastante bênçãos, que o pessoal pede, né? A gente vai e tudo mais. E também, aí eu até diria que eu gasto mais dias para isso, para atender direções espirituais, acompanhar espiritualmente jovens, as famílias, homens casados, mulheres casadas, enfim, de diversas faixas etárias de idade, fazer um acompanhamento assim espiritual para que a pessoa possa progredir também na vida espiritual. Então sim, já atendi antes e depois da ordenação, então, o mais intenso. Tenho servido a Deus através disso também, bastante inclusive. Quantas são as comunidades em Parobé? São 38, porque Parobé são duas paróquias, é a São João Batista e a paróquia Santa Cristina do Pinhal, e as duas juntas dá 38 lugares de missa, comunidades assim. Por isso tantas celebrações, então, claro. O senhor já intensamente está presente em todas as. Então, queremos também bendizer a Deus por este povo, né, que lhe acolhe, que lhe ajuda a viver o ministério. E como surgiu a escolha, a data da sua ordenação presbiteral, né, que já acontecerá em breve. Sim, sim, pois é. Foi uma surpresa, na verdade, porque a diocese costuma ordenar mais
final do segundo semestre, né? Então, ter sido ordenado diácono em abril, e basicamente uns 4 meses depois já a diocese e o padre sugeriram a ordenação diaconal, foi uma grande surpresa. Que vai ser no dia 14 de agosto, às 20 horas, na paróquia São João Batista. Eu quero já oficialmente convidar você que nos acompanha, né, a estar lá conosco nesse momento. A vocação não é minha, né? Somente. Não faz sentido todo o nosso povo que reza e pede pelas vocações, quando Deus dá e alguém responde, não está lá para ver. Então, quero te convidar para estar lá para ver, para vivenciar esse momento junto, dia 14 de abril. Então, foi um grande presente. Vai ser o dia de São Maximiliano Maria Kolbe. Ser um grande presente, uma sexta-feira, um grande presente de Deus. O convite é quase uma convocação que o diácono faz para toda a nossa diocese estar presente. Justamente por isso, né? Nós esperamos, nós pedimos, nós nos empenhamos para que Deus mande mais operários à sua messe. Então, quando Ele manda, nós queremos louvá-lo, bendizê-lo e acompanhar também este novo sacerdote. E, inclusive, porque, em comparação, né? Se tem matrimônios, todas as semanas poderíamos pensar. Provavelmente sim. Mas ordenação, não, nós temos 3 neste ano, né? Ordenações sacerdotais na nossa diocese. Então, estejamos lá, né? Como uma família, de fato, que acolhe essa vocação, porque, independente da paróquia onde você está, pode ser que o Padre William esteja lá. Se você é de uma das 49 paróquias da diocese, você tem um padre um dia. Então, é bom que você vá, senão eu vou lembrar disso. Certo, o senhor comentou sobre São Maximiliano Maria Kolbe. O senhor poderia nos dar algum destaque sobre a sua vida, talvez? Então, sabe que antes da ordenação ser marcada, eu confesso que é um dos vários santos que nós celebramos ao longo do ano, e eu nunca tinha me dedicado tanto a ler ou estudar sobre a vida dele. Mas aí, quando vi de fato que ia cair no dia da minha ordenação, fui um pouco mais pesquisar e é muito especial, assim, né? Eu acho que algumas coisas conversam muito com a minha história, né? Inclusive com as pastorais que eu fiz e tudo mais. São Maximiliano é um padre, né? Um santo padre. Ele nasceu na Polônia no final de 1890 e poucos, né? E é interessante porque ainda como jovem ele tem uma experiência com Jesus e Maria e ele quer amar generosamente a Jesus por Maria. Depois ele vai progredindo, ele conhece a ordem dos frades menores conventuais e ele se chamava Raimundo Kolbe, né? E é depois que ele faz os votos então nos freis, né, que ele vai se chamar Maximiliano, Frei Maximiliano. E é interessante porque a espiritualidade dele, ela é muito... ele tinha como que um slogan, assim, né? Renovar tudo em Cristo por Maria, pela Imaculada. Ou seja, renovar o mundo em Cristo através de Maria. E é muito ambição sacerdotal, né? Quando nós trazemos a vida de Deus para dentro das realidades, foi isso que São Maximiliano viveu e foi isso que o sacerdote deve viver. Quando nós pegamos alguém na confissão para atender a confissão da pessoa e renovamos a vida da graça dela, renovamos em Cristo por Maria. Quando, desde os sacramentos até as outras realidades da vida do Padre, é um renovar em Cristo, trazer de novo a vida de Cristo, ou seja, é como que ajudar a própria Virgem Maria, né, que traz a vida de Cristo ao mundo, nós trazemos a vida de Cristo de outro modo, claro, mas também espiritualmente, né? E então... Aqui nós chegamos justamente de encontro com a Imaculada. Ele foi um grande devoto, né, da Imaculada, e sabe que o segundo ano, quando eu fui para outra paróquia Imaculada da Conceição, eu rezava muito que sabe, a Imaculada me escolheu. E hoje eu olho para trás e digo, de fato, eu sou da Imaculada. Eu sou da Imaculada, mas de fato também, claro. É interessante porque o São Maximiliano, vendo as milícias do mundo que se organizavam para as coisas maus, coisas ruins, ele vai sentir uma inspiração de Deus de fundar então a milícia da Imaculada.
Sim. que tem um pouco essa identidade, assim, né? Era muito forte a parte das orações, a parte dos conselhos evangélicos, pobreza, castidade e obediência, e a parte do apostolado. E aí, aos poucos ele vai progredindo, vai fundar, depois vem os primeiros soldados da Imaculada Conceição. Ele vai escrever. É interessante essa parte apostólica também. Até bom falar isso num podcast, porque numa outra geração, né, num outro século, mas ele já vai começar lá uma espécie de informativo, ou seja, um apostolado no meio de comunicação da época, né, para falar, para formar os filhos da Imaculada, mas para difundir no mundo um pouco os devotos da Imaculada Conceição e renovar o mundo através de Cristo e dela. Então, é uma grande inspiração, de fato, até para a vida sacerdotal, né? De estar em todos os lugares, né? Essa evangelização que nos impulsiona a fazer da nossa vida um meio de evangelizar, de alcançar, né? De mostrar Deus ao mundo. Sim. E é isso que ele teve a inspiração do lado informativo, então, mas hoje tantas tecnologias. Uma espécie de revista, né, que ele lançou. E é bonito também porque nós celebramos São Maximiliano dia 14 de agosto, porque é o dia da morte dele, que no meio da guerra, dos campos de concentração, ele se coloca à disposição para morrer no lugar de um pai de família, para que o pai de família pudesse ter vida por Maria, unido a Cristo. Ele dá a vida dele para que os leigos tivessem a vida, né? Então, é uma grande inspiração, de fato, para a vida sacerdotal. Posso dizer hoje com bastante carinho que a Imaculada me escolheu, mas também São Maximiliano me escolheu, né? Não foi eu que pedi para a igreja, foi a igreja que me sugeriu esse dia. Sim, novamente, o sentido da vocação sacerdotal, né? Gerar o Cristo e doar a sua vida, né? E sabe que ele morreu, então, no dia 14 de agosto, e no dia 15 de 1941 era a solenidade da Assunção de Maria, ou seja, ele morreu na véspera da Assunção. E eu também vou ser ordenado dia 14, no final de semana ali, a minha primeira missa é a solenidade da Assunção. Então, também vou ter uma graça de morrer na véspera da Assunção, para que Cristo e o povo de Deus tenham vida, para que o reino cresça. Bendito seja Deus. Então, mais um convite. A primeira missa solene do diácono William. Isso, no dia 16, ou seja, dia 14, um dia depois do diácono William, né, é ordenado padre, às 20 horas em Parobé. No dia 16 é a minha primeira missa solene. Então, o padre William vai presidir a missa da solenidade da Assunção de Maria, às 10 horas, em Parobé. Você é convidado especial. Depois dessa missa, também vai ter um almoço aí com cartões para vender, então adquira, não vai ter na hora, é bom garantir. Mas tem esses dois convites então para você, dia 14 e dia 16. Já a agenda preenchida com duas datas imperdíveis na nossa diocese, dia 14 e 16 de agosto. E é bonito também de ver assim, essa visão, porque ela só é assunta aos céus, porque ela foi imaculada. É próprio de quem não tem pecado não morrer. E porque ela não morre, então ela vai encorpar a alma ao céu. Isso, o apóstolo Paulo deixa claro, né? A morte é o salário do pecado. E Maria não teve pecado, era imaculada, por isso foi assunta aos céus. Então, esse link assim, da Imaculada, que é assunta, e de celebrar tudo isso, né, nesses dias aí. Então, você é o nosso convidado especial. Também, acho que tem aquele fato da vida do São Maximiliano, né? Convém a gente destacar também, de que ele teve uma visão, sonho logo na infância ainda, né? Ou na adolescência, e lhe foi ofertada a possibilidade de escolher entre a coroa da pureza ou do martírio, né? E o santo teria decidido-se e escolhido ambas, né? Ele escolhe as duas coroas, tanto que tem um filme chamado Duas Coroas, que conta a história de São Maximiliano, que convém também, né? Você assistir com a sua família, vale muito a pena. Nesse sentido, para mostrar que ele, decidido por amar a Deus, escolheu tudo que lhe foi pedido, ou as possibilidades que ele tinha, ele quis dar toda e inteira a Deus. E esse convite para você que está em discernimento vocacional,
doe tudo a Deus, porque Deus vale toda a nossa vida. Então nós dizíamos e dissemos, né, sobre a nossa entrega, sobre a nossa vocação, sobre esse desejo de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de ofertar-lhe a vida. E vale muito essa nossa entrega, porque é ali que nós encontraremos a nossa realização, né? Teremos o nosso coração pleno da graça. É bonito também de ver na história de São Maximiliano que esse primeiro artigo que ele publica, essa primeira revista, se chama Cavaleiros da Imaculada. E depois ele sai fundando como que mosteiros, que são cidades da Imaculada Conceição, onde se encontra aqueles que são da Virgem, né? E é uma grande inspiração para nós, esse sim de Nossa Senhora, que é para a nossa vocação também, para a sua, para mim, independente de qual vocação seja. São Bernardo de Claraval dizia que quando o anjo foi anunciar a Maria, e ali ficou esperando o sim dela, o fiat, né? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade, a vossa palavra. É como se o mundo inteiro parasse. É como se Abraão, os patriarcas, os profetas, todo o mundo espiritual parasse e como se fosse traduzindo, um estádio na beira de um pênalti que vai decidir a Copa do Mundo, ali inteiro se para ver. Existem milhões de almas que dependem daquele sim, né? Nós seríamos recriados de São Bernardo. Nós seríamos recriados para a vida de Deus através do sim de Nossa Senhora. Então, quando o Jonas, você que acompanha, responde o seu sim a Deus, há uma nova criação que nós fazemos neste mundo, trazendo a vida. Desculpa. Trazendo a vida de Deus. E isso é extraordinário. Então você pode participar da missão de Nossa Senhora, da Imaculada Conceição, que deu um sim e trouxe a vida de Deus para o mundo. Quando você responde à vocação, o sonho que Deus tem para a tua vida, você participa desse recriar o mundo, porque você traz novas coisas em Cristo. Você traz a vida de Deus para a vida do mundo e expõe o reino de Deus. Isso é maravilhoso. Então, não tenha medo, independente de qual seja, de responder o teu chamado. Está disposto e quer alegrar o céu, dê um sim à sua vocação. Essa é a verdade. Então, assim, todo o céu festeja, né? Quando alguém corresponde justamente à vontade de Deus, né? E nós também, ou aquelas almas, as pessoas que estão dependentes dessa vocação também se alegram, né? Porque podem encontrar um meio mais próximo e efetivo para alcançar ou ser alcançados pela graça de Deus, seja através do teu testemunho, enfim, da tua vocação, né? E para finalizar, nós queremos saber, Diago, para onde o Padre William vai, o Padre Júlio não sabe ainda. Bom, isso também é uma pergunta que certamente haverá muitas nos nossos comentários, mas a pergunta é se o senhor tem algum temor, algum medo, alguma apreensão sobre o sacerdócio ainda. Dom João, nosso bispo, costuma dizer que a vocação ela é grande demais. Então, o dia que o sacerdócio, que já diziam os santos, né, o amor do coração de Jesus, não nos encheu de temor, a gente deixou de entender o sacerdócio. Porque é muito grande, né? Porque assim como muitas pessoas, muitas almas dependendo assim de Maria, tem muitas almas que dependem do meu sim. Então, não sou padre para mim, sou padre para os outros. Sou padre para você que acompanha. Enfim, sou padre para as milhares de pessoas que Deus vai me enviar, que eu nem conheço ainda, que nem nasceram, talvez. Né? Que eu vou estar lá com, se Deus quiser, um padre idoso, lá eu vou estar nascendo e vou estar batizando. Então, nos enche de temor a grandeza do sacerdócio. Que não sou mais eu, é Cristo. Trazendo este tesouro em vaso de barro. A gente é tudo miserável. Mas Deus é poderoso, né? Ele é fiel. Então, é maravilhoso esse chamado de Deus e, claro, corajosamente nós nos entregamos. Mas, obviamente, que o nosso coração diz, Jesus, mas eu,
mas é desse jeito. Mas tinha tantos outros melhores por aí. Mas o Senhor escolhe de fato os fracos para confundir os fortes, escolhe aqueles que ele capacita. Porque daí fica mais fácil, né, para entender que é obra dele, é a graça dele, ele que é santo, forte, é ele que faz todas as coisas. Ele escolheu os que ele quis para estarem com ele, né? E enviar a evangelizar. Então é isso. E eu creio, Jonas, que tem coisas que só no céu nós vamos entender. Por que Jesus nos quis? Ou por que Deus, sei lá, cada um com a sua vocação, mas por que Deus te chamou para essa vocação e não outra? Porque talvez, obviamente, a tua salvação passa por isso também, claro. Mas quais outros motivos, né? Que outros são melhores para isso, para aquilo? Percebe que tem coisas que só vamos entender totalmente no céu. O reino dos céus. E por isso, o Senhor, assim como todos os religiosos, né? São para nós, com seu testemunho de vida, um luzeiro, um esplendor deste reino do céu, um adiantamento que nós podemos antecipar. Por isso que cada vez que nós olhamos para um diácono, um sacerdote, um religioso, nós devemos nos alegrar por prever, antever essa alegria da entrega total, né? Da comunhão íntima com Deus. Queremos agradecer, assim, né? Eu aqui, em nome do podcast, mas em nome de toda a diocese, acho que posso dizer, agradecer a Deus pela sua vida e ao Senhor pelo seu sim generoso, pela sua disposição, por toda essa intrepidez, então, diante desse temor, dizer corajosamente e resolutamente, ou seja, decididamente, o sim, né? Quero servir, quero amar a Deus. E muito obrigado, diácono. Não temos mais como agradecer, senão também rezando pelo senhor, pelo seu ministério, pela sua ordenação que se aproxima, além de rezar, estar lá presente e acompanhar esse momento, né? Então, eu agradeço também, Jonas, pelo convite de estar aqui. Agradeço as orações de todo o nosso povo, durante todos esses anos de seminário, né? O povo que reza por vocações e reza depois sustentando as vocações. Então, muito obrigado pelas suas orações. Obrigado também, desde já, pela sua presença no dia 14, às 20 horas, em Parobé. E obrigado pelo convite de estar aqui. Quando, nos textos da Páscoa, nós rezamos no tempo pascal, Jesus ressuscitou, disso somos testemunhas. Nós vimos, ele é Cristo Senhor, ele está vivo, né? Então, nós que nos encontramos Jesus, que é o amor do nosso coração, independente de qual vocação que Deus se chama, nós precisamos anunciá-lo porque nós somos testemunhas dele. Então Deus nos levanta neste mundo, no meio das trevas, para ser esses luzeiros de fato de ressurreição. Obrigado pelo convite, né, de estar aqui, é uma alegria imensa, talvez no futuro eu volte como Padre William. Claro, será assim, muito bem-vindo e uma alegria para nós. Então, você que quer o Padre William novamente, quer o Padre William aqui, né? Novamente como pessoa, mas já não um diácono, o Padre William conosco, escreva nos comentários e... O problema é você se botar nos comentários, não que... A gente vai ter que dar um jeito de... Muito ruim, fica tossindo. Pode se rezar também intensamente pela cura do diácono, né? Para que Deus possa se usar de um instrumento melhor. Tá ruim. Sim, curta, compartilhe, envie para todos os seus contatos essa nossa entrevista com o diácono e também siga o nosso canal no YouTube e acompanhe-nos através do Instagram. Nós queremos agora com mais intensidade, né, voltar a atualizar este podcast. Então, também mande sugestões, perguntas, deixa aí, nós vamos abrir uma caixinha de sugestão em algum momento, em algum lugar, e é isso aí. Deus os abençoe. Para isso, nós queremos contar com a bênção do diácono William sobre nós e sobre a nossa vida.
Quero convidar você aí na sua casa a fechar um pouco os teus olhos. Juntos vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nós vos agradecemos por um dia ter nos chamado, pela vocação que o Senhor deu a cada um de nós, por esse sonho de amor que sonhou com a nossa felicidade e sonhou que nós sejamos íntimos do Senhor e vivemos na sua presença. Nós te agradecemos, Jesus, por cada uma das vocações e por ser sempre melhor do que aquilo que nós imaginávamos para nós. Por ser melhor, Senhor, do que nós sonhamos. E nós reconhecemos, Senhor, nessa noite que os teus sonhos são melhores, são maiores, são perfeitos. Toda a honra, Senhor, toda a glória ao Senhor, porque o Senhor é fiel em todo o tempo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe, da Imaculada Conceição, desça e permaneça sobre vós a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. E o Senhor sempre esteja conosco. Uma boa noite, Deus. Boa noite, Deus abençoe.